dia! Estamos na apostila 8, na última apostila. Eu quero dar os parabéns para vocês por chegarem aqui com toda a força, perseverança. Eu só podia esperar isso de vocês, né? Vocês são geniais, gente. Mesmo que não estejam assistindo no horário da aula, mas que vocês estejam assistindo a aula, um pouquinho vocês aprendem. E hoje a gente começa na aula 152 da apostila 8, a última. Não percam o estímulo, gente. Continuem, força, garra que a gente vai terminar essa. Também tá difícil para mim. Eu tô aqui lutando toda semana para fazer vídeos bons para vocês, vídeos que chamem a atenção de vocês, que não cansem vocês, que chegue um pouquinho de conhecimento para vocês. Eu também tô cansada, mas não vamos desanimar. Vamos até o fim, porque a gente é gente de coragem, certo? Bora para a aula. Então, a aula 152 da apostila 8, iniciando a apostila 8, vamos rever plano cartesiano. No primeiro exercício, ele dá 3 conjuntos, o A, o B e o C. Ele quer que você apresente o conjunto B vezes C, que na verdade é unir os elementos do conjunto B com os elementos do conjunto C e formar um par ordenado. Então, eu posso abrir uma chaves aqui e, como é do B para o C, eu vou formar o par 2, 4 e vou formar o par 2, 5. Vou formar o par 4, 4 e o par 4, 5. É só isso, gente. Fácil, né? A vezes B é do A para o B. Eu vou formar o par 1, 2 e 1, 4. 1, 2 e 1, 4. E vou formar o par 5, 2 e 5, 4. 5, 2 e 5, 4. Do C para o A. Então, é do C para o A. Então, é do 4 para o 1, 4 com 5. 4, 1, 4, 5. Depois, 5, 1, 5, 5. 5, 1, 5, 5. O B ao quadrado é o B com o B mesmo. É como se eu tivesse outro conjunto B aqui. Então, seria o 2 com o 2, o 2 com o 4. Se vocês não estão entendendo o que eu falo, põe 2 vezes o conjunto B e faça a distributiva. Seria o 2 com o 2 e o 2 com o 4. E depois, o 4 com o 2 e o 4 com o 4. 4 com o 2 e o 4 com o 4. No exercício, ele fala A vezes B intersecção com B vezes C. Se eu olhar aqui, ó, o A vezes B e o B vezes C, ele não tem nenhum conjunto aqui que são conjuntos iguais para que dê uma intersecção. Então, aqui é vazio, certo? Vamos para o próximo. No exercício 2, ele pede para apresentar o plano R2, os seguintes pares ordenados. Vocês têm os pares ordenados marcados aí que vão aparecer aqui. Pronto, eles estão marcados aqui e eu, ao invés de eu desenhar o plano cartesiano, eu já imprimi um bonitinho aqui para vocês verem. Veja que eu tenho a reta do Y e a reta do X. Coloquei os números positivos para o lado direito, que é o convencional, e os negativos para o lado esquerdo, positivo para cima, negativo para baixo no eixo do Y, certo? E agora eu vou encontrar o ponto A, que é o ponto 1, 1. Como assim? O primeiro é sempre X, o segundo é sempre Y. O ponto 1, 1 é exatamente esse ponto aqui, ó. 1 para X e 1 para Y. Esse é o ponto A. O ponto 0, 0 é a origem. Aqui é o ponto B. O ponto menos 1 e 0 é menos 1 para X e 0 para Y. 0 e menos 1 é na linha do X. Esse é o ponto C. O ponto menos 2, menos 4 é menos 2 para X, menos 4 para Y. Aqui é o meu ponto D. O meu ponto
2 para x e menos 3 para y, 2 para x, menos 3 para y, é exatamente aqui que é o meu ponto E. O meu ponto F é o ponto menos 3 para x, 4 para y. Menos 3 para x está aqui, 4 para y está lá em cima, então o meu ponto F está aqui. E o meu ponto G e último está no 4 para x e 2 para y. Então, olha lá, 2 para y, 4 para x, o meu ponto G está aqui, certo? Bom, terminamos o segundo exercício, vocês podem desenhar a reta no caderno, como vocês não têm quadriculado, vocês vão tracejando, passando uma retinha assim para chegar no ponto correto, no lugar certinho, tá bom? Vamos pro próximo. No meu exercício 3, ele fala, se o ponto A menos B está no segundo quadrante, onde estão os pontos AB menos A, B menos A menos B? Primeiro, vamos lembrar os quadrantes. Gente, numa reta comum que a gente costuma desenhar, a gente desenha sempre os positivos para cá, os negativos para lá, os positivos para cima, os negativos para baixo. E os quadrantes são sempre assim, 1, 2, 3, 4, sempre nesse sentido, certo? Só que ele fala que o ponto A menos B está no segundo quadrante, aqui, neste quadrante aqui. No modo normal, este quadrante aqui seria menos para x e mais para y, certo? E no caso aqui, ele está dizendo que é mais para x e menos para y, tá ao contrário, certo? Nesse modo aqui, eu tenho mais para x e mais para y, ó, mais para x e mais para y. Nesse quadrante aqui, eu tenho menos, menos, ó, menos para x, menos para y. E neste quadrante aqui, eu tenho mais para x e menos para y. Vocês percebem que como ele quer o A menos B, que é mais para x e menos para y, se eu for no modo convencional, ele está no quarto quadrante. E ele está dizendo que está no segundo. O que aconteceu com a minha reta? A minha reta, na verdade, ela trocou de lugar. Ela jogou o x para lá e o y ela desceu. Então, quer dizer que ficou mais para baixo, menos para cima, mais para a esquerda e menos para a direita. Então, eu vou tirar isso aqui e vou fazer exatamente aquilo que eu falei. Vou pôr aqui, o que ele fez? Ele trocou todo mundo de lugar. O x que estava do lado esquerdo veio para o lado direito positivo e aqui ficaram os negativos. O y que estava positivo para cima ficou positivo para baixo e negativo para cima, certo? Então, a minha ordem agora ficou toda trocada. Aqui ficou o menos, menos. Aqui ficou o mais para x e menos para y. Aqui ficou o mais para x e mais para y. E aqui ficou o menos para x e mais para y. Se eu pegar de novo o exercício anterior, veja, ó, que ele está trocado, olha. Esse aqui estava aqui. O que ele fez? Ele trocou para cima e trocou para a direita. E esse é a mesma coisa. Veja que está trocado. Esse aqui está aqui em cima. Este aqui está aqui embaixo. E o mais, ó. O mais está aqui, ó. Então, ele trocou tudo de lugar, certo? Então, eu vou voltar aqui, porque esse aqui pra gente não interessa. O que me interessa é esse. Lembrando que o A menos o B está no segundo quadrante. Então, ele está dizendo que o A menos B está no segundo quadrante. Aonde será que está o AB? Aqui é positivo, positivo. Então, o AB está aqui. AB está aqui. Então, quer dizer que eu posso dizer que ele está no terceiro quadrante, certo? O menos AB, olha lá, ó, menos para x, mais para y. Menos para x, mais para y. Então, aqui, ó, menos AB, ele está no quarto quadrante. Então, eu posso marcar lá no cantinho que ele está lá no quarto quadrante. E o menos A menos B, ele vai estar aqui, ó,
menos A, menos B, ele está no primeiro quadrante. Veja que ele trocou todo mundo de lugar. Deixa eu tirar aqui. Então, eu tenho que prestar atenção, olhar nos sinais e lembrar que o normal é o positivo para a direita e o negativo para a esquerda, positivo para cima, negativo para baixo. Quando troca, eu preciso arrumar todo mundo de lugar, ver quem trocou. Nesse caso, a reta do X, ela fez assim, ó, ela virou. E a reta do Y, ela também virou, certo? Vamos para o próximo. No exercício 4, então, ele diz, apresentar o simétrico de A' de A, onde o ponto A é 2 e 1 em relação ao eixo do X, B' de B, onde o ponto é 5, 4 em relação ao eixo do Y, e C' de C, que é o ponto menos 2, menos 3 em relação à origem. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é encontrar esses pontos no plano cartesiano, certo? Então, o meu ponto 2, 1, que é 2 para X e 1 para Y, 2 para X, a minha linha vermelha é a linha do X, e a minha linha verde é a reta do Y. Então, aqui, 2 para X e 1 para Y. O meu ponto A é aqui. Onde é o meu simétrico em relação ao eixo do X? Lembrando que quando é em relação ao eixo do X, a dobra é no X. Então, esse ponto daqui vai cair para cá. Aqui o meu ponto A'. Eu posso dizer, então, que o meu ponto A' é o ponto 2 para X e menos 1 para Y. Lembrando que quando é o eixo do X, eu vou trocar o sinal do Y. Veja que eu só troquei o Y de sinal. Agora, eu vou encontrar o meu ponto B, que é 5 para X e 4 para Y. 5 para X e 4 para Y. O meu ponto B é exatamente aqui. Eu quero o simétrico em relação ao eixo do Y. Então, agora a dobra é para reta verde. Então, esse ponto, ele vai cair para cá. Então, ele vai ser menos 5 para X e 4 para Y. Então, aqui é o meu ponto B'. Lembrando que como eu dobro o Y, eu troco o X de sinal. Então, o meu ponto B' vai ser menos 5 para X e 4 para Y. E o meu ponto C', que é em relação à origem, é menos 2 para X e menos 3 para Y. Menos 2 para X, menos 3 para Y, esse é meu ponto C. Como é em relação à origem, eu vou dobrar tanto para X quanto para Y. Esse ponto, se eu dobrar para X, ele cai aqui, se eu dobrar para Y, ele cai para cá. Se eu dobrar para Y primeiro, ele cai para cá, se eu dobrar para X depois, ele cai aqui. Então, quando é em relação à origem, eu vou trocar o sinal dos dois, que vai ser 2 e 3. 2 para X e 3 para Y, aqui o meu ponto C'. Então, meu ponto C' vai ser 2 para X e 3 para Y, certo? Bom, estamos no nosso último exercício, o exercício 5, e ele diz o seguinte. No gráfico estão representados os gols marcados e os gols sofridos por uma equipe de futebol nas 10 primeiras partidas de determinado campeonato. Veja que eu tenho o gráfico aqui e embaixo do gráfico eu tenho as datas dos gols. Os gols marcados estão na linha verde e os gols sofridos estão na linha vermelha. Aqui na vertical eu tenho o número de gols e na horizontal eu tenho as datas. Na letra A ele fala, as equipes ganham 5 pontos para cada vitória, 2 pontos por empate e 0 pontos na derrota. No final da 10ª partida, terá acumulado um número de quantos pontos? Então, a gente vai precisar ver o que foi gols marcados e o que foi gols sofridos, porque quando não sofre gols, ele não marca ponto, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar é o gráfico. Veja que no dia 4/5, ele sofreu uma derrota, porque ele teve 2 gols, mas sofreu 3. Então, aqui foi uma derrota. No 11/5, ele teve uma vitória. Veja que ele fez 4 gols, mas sofreu 2, mas foi vitória. Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar aqui as datas das vitórias e as datas dos empates, porque a da derrota não ganha ponto. Então, eu só vou marcar as vitórias e os empates. Vou tirar aqui do lado e vou marcar aqui no cantinho.
Bom, na cor verde, eu vou circular as datas que foram vitórias. Então, veja, aqui foi derrota, aqui foi vitória. Então, dia 11/5, ele teve uma vitória. Aqui ele teve, no 18/5, ele também teve uma vitória. Aqui foi empate, estou marcando só as vitórias primeiro. Aqui, dia 1/6, também foi vitória. Ó, fez um gol e não sofreu nenhum. Aqui, no 22/6, também foi uma vitória. Então, as vitórias foram 4 vitórias. E os empates, eu vou fazer o círculo de vermelho. Então, nos empates, ele sofreu empate aqui no dia 25/5, opa, no dia 25/5, ó, foi um empate. Sofreu empate no dia 15/6 e sofreu um empate no dia 29/6. Então, eu tenho 3 empates. Deixa eu marcar aqui, 3 empates. Eu sei que as equipes ganham 5 pontos a cada vitória. Então, 4 vezes 5, aqui ele fez 20 pontos essa equipe e 2 pontos por empate. 3 vezes 2, 6 pontos. Se eu juntar tudo, eu consigo achar que essa equipe agora tem 26 pontos, é a letra D, certo? Nossa aula está no fim, espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa estou no chat. Lembrando que vocês têm adicionais 25, 27 e 28 da página 84 para resolver. E para conferir é só seguir o link de resposta que está lá no formulário, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Tchau!